Boa noite, vamos então iniciar o nosso bate-papo das quartas-feiras, né? Como fazemos sempre de praxe, né? Nós vamos primeiramente agradecer ao nosso Pai da vida, a Jesus, aos bons espíritos que nos intui, nos traz a vontade e a certeza do caminho do bem e do Evangelho. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Como não deixamos de fazer todas as quartas-feiras o nosso merchandising, assim, o livrinho que nós estamos estudando. Nós e o mundo espiritual. E no capítulo de hoje, para a gente refletir, a Sara nos trouxe o tema crescimento interior. Vamos ver o que ela nos diz? Ela começa nos dizendo: por que se fala tanto nos meios espíritas sobre a reforma interior? Uma pergunta. Porque ela é necessária para melhorar o nosso mundo, transformá-lo num lugar habitável. Também é importante para o nosso bem-estar interno. Se as condições externas são importantes para o nosso bem-estar, as internas o são muito mais. Isso porque as externas modificam-se, são transitórias. No momento, podemos estar muito bem, com saúde, família, profissão, recursos materiais, tudo em harmonia com os nossos desejos. Mas não há qualquer garantia de que isso não possa mudar de um instante para outro. Num segundo, milhões de pessoas veem suas vidas e felicidade destroçadas, caindo do topo do bem-estar no abismo dos sofrimentos. Meus irmãos queridos, nós tivemos essa experiência há pouquíssimo tempo com a pandemia que atingiu muitas famílias no mundo todo. No nosso querido Brasil, nós tivemos conhecimento de muitas pessoas que dependiam de trabalho externo, como se diz, não tinha um emprego fixo, ou se tinha emprego fixo, perdeu esse emprego, mas que trabalhava na informalidade e que, de repente, teve que largar tudo para ficar em casa para proteger a saúde sua e da sua família. E muitos, no retorno, não conseguiram voltar àquele estado em que usufruíam antes da pandemia. Isso foi sentido por muitos corações queridos nossos, no nosso querido Brasil e no mundo afora. Então, as condições externas, elas podem variar da noite para o dia. Nós podemos dormir numa condição e acordar numa outra totalmente diferente. Agora, o nosso crescimento interior, a nossa condição interna, essa permanece, né? Mas vamos continuar com a Sara para a gente entender um pouco mais. Ela nos diz: já as condições internas mais maduras, melhor desenvolvidas, são a nossa âncora segura nos momentos difíceis e garantia de bem-estar nas horas leves. São geradoras de saúde, equilíbrio físico, são também balizas que sinalizam e definem nossas programações de vida para os futuros anos e próximas encarnações. Como citamos o exemplo da pandemia, né, nós percebemos também que aqueles que tinham uma certa maturidade, uma condição interna mais firme, mais, como se diz, mais pé no chão, por assim dizer, na parte psíquica e emocional, teve um pouco menos de dificuldade do que aqueles que simplesmente não pararam para pensar nesse aspecto. Então, a recuperação desses nossos irmãos com essa certa maturidade, com esse equilíbrio interior, foi muito melhor do que aqueles que não o tinham ainda, né? E ela continua: os espíritos superiores, na codificação do Espiritismo, explicaram
que os seres humanos são constituídos de um princípio espiritual, ou espírito, né, no caso, de um corpo espiritual ou perispírito e do corpo carnal. Somos, portanto, um ser bem mais complexo do que comumente se supõe. O que ela quer nos dizer com isso? Que a grande maioria ainda está faltando pouquinha coisa para despertar, mas ainda não despertou, e dá muito mais valor a esse corpo físico. O perispírito e o espírito ficam em segundo plano. Os espíritas já preocupam-se um pouquinho mais, né, com o espírito, o pós, vamos dizer assim, o pós-vida. Né? Já outros irmãos de outras escolas religiosas não têm muito essa preocupação. Então, como diz na codificação, nos foi ensinado que nós não somos só carne. Nós temos um perispírito e nós temos um espírito. E que quando nós devolvemos ao Pai da vida esse corpo que ele nos emprestou, que na realidade isso está na Bíblia, está em tudo quanto é canto, né? Do pó vieste, do pó voltarás, né? Está lá atrás. Então, um dia nós vamos ter que devolver para o Papai da vida essa matéria. E o que vai restar? Vai restar o perispírito e o espírito. Mas nós só cuidamos do corpo, nós não nos preocupamos com o espírito e com o perispírito. E aí, como é que fica? Né? É isso que ela está nos chamando a atenção. E ela continua. Uma das leis divinas é a da evolução. Tudo evolui. Todos saímos um dia das luminosas mãos do Criador para adquirirmos valores próprios e um dia retornaremos a ele. E a parábola do filho pródigo reflete essa viagem de ida e volta. Lembram-se de Jesus dizendo sobre o filho pródigo? Né? Explicou muito bem. E ela continua. As lutas do cotidiano, os sofrimentos, dificuldades e aflições são as forças da vida que nos fazem evoluir. Eu vou repetir bem devagarzinho para a gente gravar isso aqui. Ó, as lutas do cotidiano, os sofrimentos, as dificuldades e as aflições são as forças da vida que nos fazem evoluir. Sem dor, não há crescimento espiritual nesta fase evolutiva em que nos encontramos. Vejam bem, em que nos encontramos. Então, as dificuldades, a dor, o sofrimento, as aflições são ferramentas que o Pai da vida utiliza, por assim dizer, para nos auxiliar em nossa evolução. Porque sem dor não há crescimento espiritual. Mas como assim não há crescimento? Não há, porque quando nós estamos bem, tranquilo, com saúde, parte financeira ótima, parte emocional tranquila, nosso relacionamento, nossa família, nós nos esquecemos de Deus, simplesmente. Porque não estamos sofrendo nada. Mas a partir do momento que algo começa a nos incomodar, nós ligamos a antena. Por que a pandemia foi uma matéria pedagógica fantástica usada pelo plano espiritual? Para acordar a humanidade em relação à fraternidade. Tá, mas muitos morreram. Muitos precisaram voltar para casa, que deu tempo, né? Mas aprendemos muito com a pandemia, porque até então nós tínhamos uma casa, mas dificilmente tínhamos um lar. Né? A gente costuma estudar sobre isso, falar sobre isso na nossa casa espírita. Saía de manhã para trabalhar, o
o chefe da família, o senhor e a senhora, cada um para o seu trabalho, porque afinal de contas hoje está assim a vida corrida demais, os filhos iam para a escola ou para a creche, a casa ficava por conta dos colaboradores, dos ditos empregados domésticos, e quem cuidava dos nossos filhos era o colégio, que era normalmente em plano integral, em horário integral, desculpem, né? Chegávamos à noite, oi, boa noite, tudo bem? Eu tomava um banho, jantava, dormia rapidinho, porque no outro dia cedo tinha que começar tudo de novo. No final de semana precisávamos espairecer, pegavam o carro e a família ia dar uma passeada, quando levava a família, ou então só o casal. O que a pandemia fez? Nos forçou, entre aspas, a ficar em casa, a vivenciar o dia a dia do nosso companheiro, da nossa companheira, dos nossos filhos, acompanhar os nossos filhos, as personalidades eclodindo. E o que aconteceu? Nós percebemos que muitos estávamos equivocados no caminho. Houve muita separação, houve muito desacerto, mas também houve muito acerto, né? Então, sem dor não há crescimento espiritual. E ela continua, vamos recoçar aqui. Ó. A lei de causa e efeito, ou ação e reação, é um dos mecanismos do nosso crescimento. Por nos fazer sentir na própria pele o mal que fazemos os outros. Por cobrar na mesma moeda nossas ações contra a vida, contra o próximo e contra nós mesmos. Mas esse mecanismo também nos devolve em bênção todo o bem que fazemos. Porque a gente vê a lei de causa e efeito, de ação e reação, tipo lei de Talião, de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Mas não é bem assim. A lei de ação e reação também nos premia quando nossas atitudes são de bem, de amor, de fraternidade. Ou seja, quando abafamos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade e trabalhamos para o próximo ou para o conjunto, né? Nesses percursos regidos pela lei de ação e reação, vamos descobrindo que a atitude mais conveniente e a mais sábia é a de trabalharmos mais intensamente pelo próprio crescimento interior ou pela nossa evolução. Tá, ó? É a única maneira de mais rapidamente nos livrarmos do sofrimento. Sem dor, né? Olha só, sem dor não há crescimento espiritual, certo? Como vamos trabalhar isso? Quanto mais rápido nós entendermos e crescermos interiormente, né? Ou evoluirmos espiritualmente, amadurecermos espiritualmente, mais rápido essa dor será eliminada. E ela continua. Ao longo dos milênios, evoluindo através dos reinos inferiores, até chegarmos no humano, estivemos construindo o nosso corpo espiritual, adquirindo e desenvolvendo os valores orgânicos que hoje possuímos. Né? A doutrina espírita nos ensina isso. Tem vários livros, material nos ensinando sobre os reinos. Né? Agora, no reino humano, depois que passarmos por todos aqueles primeiros, né, no reino humano, além do desenvolvimento das faculdades intelectivas e psíquicas, nossa meta é o ganho dos valores da alma, a capacidade de convivermos bem uns com os outros neste infinito laboratório cósmico, como trabalhadores conscientes na obra do Pai. Leon Denis, se não me falha a memória, fala sobre os reinos minerais, vegetais, animais e hominais. Tá? E a Sara continua. Mas esse crescimento nem sempre nos agrada porque requer esforço. Aqui a coisa pega, né? No meio espírita, por exemplo. Por que nós temos dificuldade nas casas espíritas em implantar grupos de estudos? Porque a partir do momento que começamos a estudar, a entender a doutrina, a entender o Evangelho de Jesus, nós começamos a deixar de ser coitadinho. E começamos a entender
que vai precisar do nosso esforço se nós quisermos nos melhorar. Não é culpa de A, B ou C. Aí fica complicado. Que enquanto não sabemos, está ótimo. A hora que começamos a entender, fica difícil aceitar, né? Continuando. Se nos reinos inferiores evoluímos de forma inconsciente, através das lutas, dores e dificuldades naturais daquela fase, hoje, no uso da razão, podemos buscar meios para mais rápida evolução. Usando a razão, a inteligência, nós não vamos jogar contra o patrimônio. Vamos buscar meios para facilitar o nosso crescimento interior ou evolução espiritual. Só assim poderemos ultrapassar mais depressa essa etapa que é de angústias, aflições e dores necessárias ao nosso aprendizado. Viu? Ela disse lá atrás, a dor, né? Sem dor não há crescimento. Né? São dores necessárias ao nosso aprendizado, à nossa harmonização com a vida, o universo e as leis morais. Olha só. Só assim poderemos ultrapassar mais depressa esta etapa que é de angústia, aflição, dores necessárias ao nosso aprendizado, à nossa harmonização com a vida, o universo e as leis morais. A hora que conseguirmos mais ou menos harmonizar nesse padrão, meus irmãos queridos, parece que nós já não teremos mais problemas nem desafios, né? Porque eles serão mais fáceis de serem equacionados. Esse também é o caminho pelo qual iremos despertando os altos valores que existem latentes em nossos espíritos. Porque quando nós perguntamos, nós, como fala assim, a doutrina espírita, através de Kardec, perguntou ao Espírito da Verdade, aonde está escritas as leis de Deus? E eles responderam a Kardec, na consciência dos homens. Então nós temos, em estado latente, no nosso campo mental, lá guardadinho, as leis divinas, as leis de Deus. E quando nós começamos a despertar esses valores que todos nós temos, até aquela pessoa que a gente fala que isso não tem mais jeito, é ruim demais, não, ele tem valor sim. Falta apenas despertar. Né? Como diz o Chico, o mal é a ausência do bem. Não é que o mal impera, não, é a ausência do bem. E todos nós temos essa capacidade de despertar em nós esse lado latente desses valores que nós temos guardados no nosso campo mental. Basta querermos. E a Sara encerra esse capítulo dizendo: o Espiritismo chegou na fase final do atual ciclo evolutivo da Terra com a finalidade de ajudar o ser humano nessa transição, exortando ao bom procedimento, às atitudes nobres, justas e fraternas. Enfim, a vivência da ética cósmica. Ou seja, o Espiritismo não é melhor nem pior do que ninguém. Ele não veio substituir o Evangelho de jeito nenhum. Ele não veio querer pregar às outras escolas religiosas que ele é melhor, de jeito nenhum. A doutrina espírita veio como consolador prometido por Jesus a nos abrir novamente a nossa mente. Olha, vocês estão esquecendo do que está guardado na mente de cada um de vocês. Vocês são capazes de serem felizes. Depende única e exclusivamente de vocês. Para sermos felizes, nos ensina a doutrina, façamos os outros felizes. É difícil? Um pouquinho. Mas a gente tem capacidade de fazer isso, sim. Tá? E, como está dando o nosso tempo, né? Eu espero que a gente consiga refletir juntos sobre esse temazinho, né? É gostoso até da gente estudar. De crescimento interior, da nossa evolução interior. A gente não gosta de falar muito de reforma íntima, é uma coisa muito batida, a gente gosta mais de falar da nossa maturidade espiritual, né, moral e ética. E com toda certeza nós estamos no caminho certo. Não é verdade?
Meus irmãos queridos, até a próxima quarta, se Deus assim permitir. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe.